Olá, eu sou a professora Solange Garcia, eu tenho formação em matemática e tenho doutorado em controladoria e contabilidade. Eu tive uma carreira dividida, primeiro eu trabalhei no mercado, no setor financeiro e hoje eu estou na universidade. Eu sou professora na USP, na FEA de Ribeirão Preto e no departamento de contabilidade, e a minha área de atuação lá na pesquisa e nas aulas é a contabilidade gerencial e sustentabilidade. Bem, vamos começar então pela minha origem. Eu nasci em Nova Itapirema, no estado de São Paulo, uma pequena cidade, do interior, e hoje é um distrito de Nova Aliança. Então, na minha certidão de nascimento vai aparecer Nova Aliança, natural de Nova Aliança. E eu fiquei pouco tempo por lá, porque o meu pai era policial militar do estado de São Paulo e ele servia em várias cidades ali na região de São José do Rio Preto. E é hoje onde o meu núcleo familiar mais próximo está, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E eu tenho ali vários parentes na região. Eu tenho uma origem humilde, minha mãe era costureira, uma excelente costureira, muito prendada, uma ótima cozinheira até hoje. E o meu avô materno era baiano, de Caetité, e a minha avó mineira. E o meu pai, policial, como eu já falei, ele era filho de espanhóis e hoje eu tenho a cidadania espanhola. Este é um presente dessa ancestralidade, e é muito importante a gente saber a nossa origem, a nossa ancestralidade, nós temos que procurar conhecer e cultivar. Eu estudei em escolas públicas, o que me deu uma ótima formação. Sempre tive muita facilidade em matemática, boas notas, e meu pai sempre me incentivava. Ele queria que eu estudasse e eu realmente venho cumprindo esse desejo até hoje. Quando criança eu tinha assim na cabeça uma fantasia de cientista, talvez uma influência do professor Pardal, uma vontade de criar coisas. No ensino médio eu acabei aí terminando num colégio técnico em edificações, que hoje é uma ETEC. E a minha primeira aspiração foi ser engenheira. Mas eu também lia muito, era uma jovem que poderia hoje ser considerada nerd, e eu tinha os ideais de liberdade, mas eu achava que a liberdade só poderia ser conquistada assim, de forma plena com a independência financeira. Então eu procurei estudar para o concurso do Banco do Brasil, foi meu primeiro emprego com 18 anos. Aí eu passei então no concurso e passei no vestibular no mesmo ano. Então eu resolvi deixar esta aspiração de engenharia para ir me dedicar e focar e priorizar essa conciliação entre o trabalho e a graduação em matemática, que foi feita lá no IBILSE de São José do Rio Preto. Então, a minha formação é matemática e o feliz encontro, eu sempre digo, com a contabilidade, ele só surgiu depois. Então, eu vou contar essa história para vocês. Bem, a minha formação, ela é entrelaçada com a minha experiência profissional, no Banco do Brasil, que na época tinha um programa de pós-graduação com um afastamento total e depois um contrato de reciprocidade para ficar no banco no mínimo 5 anos. E já voltava numa posição muito boa. Bom, então eu engatei a minha formação em matemática, a minha graduação, com mestrado em matemática na UNB, na Universidade de Brasília. Depois eu retornei ao banco e trabalhei na diretoria de finanças. E na época eu não pensava em fazer o doutorado, eu acabei achando que a matemática era muito abstrata, embora adore a matemática, seja útil até hoje para mim, mas eu queria alguma coisa mais próxima da prática, que eu estava vivenciando nessa minha experiência profissional. E aí essa oportunidade surgiu no projeto de criação da Controladoria do Banco do Brasil. Foi contratada ali uma consultoria, eu participei ativamente dessa equipe. E aí eu conheci consultores e vários professores da USP, entre eles o professor Nelson Carvalho, o professor Reinaldo Guerreiro,
que me incentivaram muito a fazer o doutorado. E eu fiquei maravilhada com essa área, né, de controladoria. Eu participei da estruturação organizacional da nova diretoria que foi criada, das discussões, dos modelos de resultados de agências, das áreas do banco, como essas áreas seriam avaliadas, como seria a composição dos seus resultados. Então foi uma concepção completa, desde o entendimento aí de conceitos e a forma como deveria ser implementado esses instrumentos de controladoria e também como seriam organizadas as atividades da área, porque era um órgão novo, né, na estrutura da empresa. Então isso foi uma experiência sensacional. Logo depois, aí eu decidi realmente voltar, né, ao programa de pós e fazer o doutorado, né? E eu tive então essa felicidade de fazer o doutorado em controladoria e contabilidade na USP. E tive a honra de ter como orientador, né, o professor Eliseu Martins. Aí lá pela primeira vez, né, eu me senti cientista, né? Vinha à minha mente aquela imagem da infância, porque era um ambiente dinâmico, havia uma convivência com esses renomados professores que a gente conhecia nos livros, né? A matemática financeira com o professor Assaf, e essas pessoas, esses professores estavam fazendo assim mudanças significativas, né, nas suas propostas, nos livros, nos artigos, né? Como as questões da correção monetária, o professor Sérgio Giudíssimos, o Gelbic, o Oriovaldo, que estavam traduzindo, interpretando, né, a contabilidade no manual das SAs, enfim. Havia uma participação ativa, né, na elaboração de normas, né, na criação de conceitos, de modelos. Então, era uma atuação vinculada realmente com a utilidade, né, da função da contabilidade na prática, né? E ainda essas pessoas maravilhosas, né, que eu tive esse privilégio de conviver. A matemática foi e continua sendo muito útil para mim, né? Eu saí da matemática, mas a matemática está aqui, né? No meu doutorado eu fiz uma tese que eu usei um modelo matemático para trazer, para pensar o planejamento de ativos e passivos no balanço, né, de um banco, né? Naquele momento estavam em início essas discussões de capital, de restrições de capital, a implantação do Acordo da Basileia, a metodologia Risk Metrics do banco JP Morgan, enfim. Aí eu fiz o doutorado e só depois então eu fui fazer o técnico em ciências contábeis em Brasília. Lá, durante o doutorado, eu participei e assisti muitas aulas do curso de graduação, então eu já tinha feito muitas disciplinas avançadas, mas eu tinha um interesse em entender ali o débito e crédito, o chão de fábrica, o dia a dia de um escritório de contabilidade. E aí, retornando depois do meu doutorado, então, retornando ao banco, eu fui trabalhar realmente na área estratégica, no conselho diretor, né? E eu fui assessora de 2 vice-presidentes de controle e relações com investidores. Essa vice-presidência que era responsável pelas áreas de controladoria, contabilidade, controles internos e o RI. E eu participei, fui assessora em 2 gestões diferentes, com 2 vice-presidentes diferentes. Eu tive excelentes chefes, muitos colegas, amigos e amigas que me ajudaram muito ao longo da minha jornada, né? E é o que eu tenho sempre que agradecer. E em tempos de diversidade, eu acho que a gente tem que pensar também no papel dos homens, né? Num momento onde havia a hegemonia masculina na liderança. Se até hoje, né, existe, imagine vocês há mais de 20 anos, né? Eles me deram oportunidades reais. E o meu último cargo foi gerente executiva na área de controladoria, onde eu trabalhei então com esses processos de avaliação de desempenho de agências, de produtos bancários, acompanhamento de metas, sistemas de custos. Na minha gestão foi implementado o sistema de ABC, o custeio baseado em atividades no banco. Então foi uma experiência extraordinária, esta na área de controladoria. Bem, aí então veio a carreira acadêmica. E por que mudar, né?
Eu já tinha experiência em aulas, mesmo trabalhando no banco, eu dei aulas em MBAs, né? Mas eu senti uma certa frustração, eu gostaria de ir mais fundo ali em pesquisas, né? Naquela visão de cientistas da infância. Então eu saí do banco no final de 2003, eu ingressei no concurso da UNB em Brasília e lá eu fiquei por 3 anos e meio. Eu gostei demais da vida acadêmica. Aí depois, por um problema de saúde, eu tive que retornar então à minha querida cidade, São José do Rio Preto, e depois eu prestei o concurso da USP de Ribeirão Preto, onde eu estou até hoje, mais ou menos 15 anos agora. A minha área de atuação como docente, né, então devido a essa experiência profissional, né, e a minha formação, foi para a contabilidade gerencial. A gente tem uma divisão pedagógica, né, entre áreas, que é a contabilidade financeira, que é aquela que é voltada para os usuários externos, que trata da preparação das informações contábeis, da análise de desempenho geral de uma empresa, apuração de impostos, as divulgações externas em geral, que é um trabalho que ele é mais conhecido, né, do grande público quando se fala em contabilidade. Mas a contabilidade gerencial, né, eu costumo explicar para os meus alunos que é a contabilidade das partes, né? Ela trata das informações de desempenho de produtos, de clientes, ela trata de fornecedores, ela trata das áreas da empresa, né? São informações que a gente prepara para subsidiar a gestão, né? E que tem modelos sustentados na teoria, né? Mas eles são discricionários para as empresas, né? As empresas podem adotar ou não em situações específicas e podem adaptar a sua realidade. Então, essa área lida também com os modelos de custos, né? Orçamento, controle gerencial, de acompanhamento, de metas, né? Enfim. Na pesquisa, eu tenho trabalhado com o tema de sustentabilidade já há bastante tempo. E uma das minhas orientações de mestrado, em 2006, na UNB, já tratava desse tema. E em 2015 para 2016, eu fiz um pós-doutorado na Escócia. Eu fiquei lá por 1 ano. O pós-doc, só para esclarecer, ele não é um título. É uma pesquisa com um professor mais experiente, e eu fiz com o professor Ian Thompson, que se denomina um professor de contabilidade e sustentabilidade, Sustainability and Accounting. E hoje esse é um tema que tem se tornado popular, principalmente por causa da sigla ESG ou ASG, né, que quer dizer ambiental, social e governança. E está tendo, né, uma ascensão muito grande para orientar as práticas das empresas. E agora, os movimentos mais recentes dos organismos de contabilidade, né, o IFRS, o ISSB, hoje a gente já tem um comitê no Brasil, o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, junto ao CFC, né, que tem esse objetivo de padronizar e divulgar as informações de sustentabilidade e a expectativa aí de emissão de normas, né? E isso torna esse tema extremamente relevante para a profissão contábil. Se ele é um tema relevante, né, para o desenvolvimento sustentável, para a nossa vida, ele passa agora a ter um papel também central para a profissão contábil e para a formação do contador. Agora, mas na pesquisa, sustentabilidade, embora esse termo tenha vindo, né, ganhando essa ascensão, que é muito importante, porque está fomentando o debate, né, as pessoas estão aprendendo, estão entendendo do que se trata e entendendo a importância, né, que tem para as empresas, né, para a sociedade, para o meio ambiente. Mas na pesquisa, a sustentabilidade, o seu relacionamento, né, com contabilidade, ele é um tema já amplamente estudado nas universidades estrangeiras, principalmente na Europa, né? E a gente tem alguns termos, né, como sendo contabilidade social e ambiental, e lá na Europa é muito comum o termo Sustainability Accounting, né, que a gente poderia traduzir por contabilidade da sustentabilidade. Nós não temos esse termo bem definido no Brasil, né? Mas eu acho que vai se tornar aí um ramo, né, uma sub-área da contabilidade em breve. E na última edição da revista Contabilidade e Finanças, aqui agora de abril, né,
No editorial, o professor Carlos Larrinaga, que é um professor da Espanha, ele apresentou ali no editorial, né, algumas diferenças entre esses temas, né, ESG e sustentabilidade, né. O professor Larrinaga é um professor da Espanha, mas eu tive a oportunidade de conhecer nesse grupo que eu participei, né, nesse meu pós-doc na Escócia. Tá? Muito bem, eu gosto muito de estudar e então eu também estou terminando outro pós-doc no ITA, né, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lá eu fui buscar, por incrível, né, que pareça, minha formação é matemática, né, mas eu fui lá buscar métodos qualitativos, que eles servem para estruturar problemas complexos. Tá? Todos os problemas do mundo atual são complexos e eu pensei na aplicação, né, dessas ferramentas, desses métodos aos problemas de sustentabilidade das empresas. Eu acho que é muito oportuno sobre decisões em cadeias de suprimento, decisões de investimentos, que hoje elas não podem ser tomadas somente com base em critérios financeiros, não pode prescindir desses critérios financeiros, né? Mas que continuam sendo essenciais. Mas é preciso considerar outros aspectos, né, que podem trazer riscos. É preciso também ouvir muita gente. Então as ferramentas, né, que eu fui buscar no pós-doc no ITA, ela pode ajudar, ela pode colocar também os vários stakeholders, né, de uma empresa nessa conversa, para ajudar a estruturar diálogos, para estruturar objetivos, riscos, para fazer planos de ação. Para falar da importância da academia para os profissionais de mercado, nós temos que pensar no papel da universidade, né? O papel principal, o foco. O que a universidade oferece, que é a formação. O profissional de mercado, ele pode encontrar em um dos cursos, né, que vão ajudar na sua atualização, no aprendizado de técnicas específicas que ele precisa aplicar assim de forma imediata no seu trabalho. Mas os cursos de graduação e também de pós-graduação, mestrado e doutorado, ele vai ajudar a aprofundar muitos temas, né? Nós ensinamos modelos, métodos e principalmente a sua fundamentação. Tá? Que na maioria das vezes já estão em livros mais antigos, livros clássicos. Tá? Mas para o profissional, o que é importante? O que ele pode levar? Né? Ele é entender princípios e o contexto para as aplicações de métodos que ou têm uma base científica ou que têm evidências de que eles podem funcionar, né? Que ele pode realmente trazer resultados positivos, que se queira, né? Então, também o profissional, ao aprender esses princípios, ele vai ter a capacidade de modificar esses modelos para se adequar a essa prática, a situações específicas de uma empresa, de um setor, né? E que isso eu digo dessa forma, né, porque por causa da minha área de atuação, porque isso é muito comum no âmbito da contabilidade gerencial, que não é normativa, né? Então pode haver essas adaptações. Então os profissionais vão ter essa capacidade de refletir sobre os modelos, suas aplicações, os seus resultados e fazer adaptações, né? Eles vão precisar entender que tipo de decisão, né, vai ser tomada e principalmente em relação a custos, sabe? Porque cada tipo de custeio ele se adequa melhor a um tipo de decisão, tá? Como por exemplo o custeio baseado em atividades, né? Que eles se adequam muito bem a estudos de capacidade, de tratamento de ociosidade de uma empresa. Bom, também todo esse conhecimento vai dar uma habilidade, né, para se organizar adequadamente essas funções, essas atividades dentro de uma empresa. Então ele vai saber o que se espera, o que preciso gerar, né, e vai organizar também essas atividades. Bom, ele pode também assumir posições de muito mais relevância, né, dentro de uma empresa e fora, em conselhos fiscais, conselho de administração. Agora, para aqueles que pensam, né, em conciliar uma vida do mercado com a carreira acadêmica ou partir depois de uma carreira acadêmica,
Uma coisa que eu acho assim, né, um ponto positivo que eu sempre ressalto é a questão da autonomia. É algo que eu amo na universidade, tá? Então, é autonomia para escolher o que pesquisar, escolher, né? Ninguém me diz vai para a Escócia agora, vai no ITA, né? São coisas que eu fui ao longo da minha carreira buscando e tinha aquela vontade e ninguém me impediu de fazer isso, tá? Então, existe muita autonomia dentro da universidade, né? Então, é um ponto muito positivo. A gente trabalha muito, né? Não ganha muito, mas a gente se envolve emocionalmente, né, com os assuntos, né? E então é apaixonante, a gente se apaixona pelos temas e eu sou suspeita, eu amo a universidade. É o futuro da contabilidade. A minha visão sobre o futuro da contabilidade é muito positiva e eu quero estar nesse futuro, decididamente, dentro da academia ou no mercado ou nos dois barcos. A contabilidade ela tem um papel fundamental na questão da sustentabilidade, né, nas práticas das organizações. Mas é preciso renovar e inovar, tá? Há muita esperança nos contadores, né, para ajudar no desenvolvimento sustentável, na atuação responsável das empresas, na sustentabilidade do planeta. É porque os contadores é que têm a capacidade de medir, eles é que têm essa expertise de preparar os sistemas de informação. E se ele não ocupar essa posição, outros profissionais vão ocupar, tá? De outras áreas, tá? E que também já vem ocupando, mas isso é importante também, tá? Isso não é um ponto negativo. Por quê? Porque esta área de sustentabilidade, ela precisa de integração. São diversos domínios de conhecimento que não é tarefa de um homem só, de uma área só. E para isso, né, os contadores vão precisar entender mais de gestão, do contexto dos negócios, dos temas do mundo atual, da diversidade cultural, de gênero, religião, questões de mudanças climáticas, como as empresas são afetadas pelas mudanças, como isso vai impactar o seu financeiro, mas também como elas afetam esse ambiente e o que elas podem fazer para minimizar esses riscos para si próprias e para os demais. Tá? Entender um pouco mais sobre imagem, reputação, né? E como as empresas vão poder responder a isso de forma positiva. E eu vejo 3 frentes de batalha que trarão assim, desafios e também muitas oportunidades para a profissão no futuro próximo. Primeiro, os aspectos de normatização, de preparar as informações para divulgação, para o accountability, né, e para a transparência das empresas. É o que vem chegando agora, né, com os padrões para divulgação de sustentabilidade pelo IFRS. Tendo padrões, a expectativa é que se transformem em normas. E tendo normas, né, nós podemos falar em asseguração, que é também um campo de trabalho necessário para dar credibilidade às informações de sustentabilidade. Em segundo lugar, a gente tem que pensar nos aspectos gerenciais, da contabilidade gerencial, né, que pouco se tem falado ainda, né, exceto em pesquisas. Fazer o trabalho de casa, é aquele serviço que tem que ser feito dentro de casa, preparar sistemas, os controles gerenciais para dar suporte às decisões dos gestores, né? Não é para preparação, né? É um outro trabalho. É porque não adianta a gente falar em estratégias de sustentabilidade sem ter como acompanhar esse desempenho efetivamente. É preciso transformar as estratégias em ação por meio dos sistemas gerenciais, né? Construir, né, efetivamente, né, indicadores para medir o desempenho, distribuir metas, acompanhar isso internamente para depois, ao final de um período, mostrar esse desempenho nos relatórios externos. Tá? Isso precisa fazer parte dos sistemas de contabilidade, porque os sistemas de contabilidade são perenes e são mais respeitados dentro de uma empresa,
né? Eu acredito que esse será também um papel relevante do contador no futuro. E outra frente, então a terceira frente, é o ensino. Vai ser preciso repensar currículos, os conteúdos de disciplinas, material didático, livros, capítulos de livros, para preparar então os profissionais. No momento eu participo de duas organizações muito importantes para esse contexto da sustentabilidade no nosso país. É a CIBAR, que é a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, né? Eu estou na equipe de coordenação do GT acadêmico, que congrega os professores interessados no assunto. O relato integrado vai continuar a ter uma influência muito grande na divulgação das empresas. E é importante divulgar esse protocolo, ensinar e aprender sobre relato integrado. Na verdade, o IRC, o órgão responsável, né, pelo relato integrado, ele faz parte, hoje se fundiu, né, através de uma fusão, ele faz parte, as pessoas que têm esse entendimento, faz parte da estrutura do ISSB. Eu também faço parte do ICBR, né, do Instituto dos Contadores do Brasil, onde eu tenho a honra de participar como conselheira de administração. Participar de organizações profissionais, ela ajuda a nos manter atualizados, né, com o ambiente normativo, mesmo nós que somos professores, estamos aí empenhados em teorias, pesquisas, do dia a dia das aulas, né, faz com que a gente participe, né, dessas mudanças, participe do ambiente do mercado, né, então isso é muito relevante. E este é um momento de muitas mudanças e muitos desafios para a profissão contábil. Como eu disse antes, é preciso renovar e inovar. E o ICBR tem o propósito de contribuir muito neste aspecto. Ele tem o objetivo de trazer novos conhecimentos, debates, preparar os contadores para os temas do presente e do futuro. Então é muito importante que vocês procurem se associar ao ICBR. Eu estou muito feliz, né, de participar do Instituto. Eu vejo que as questões de governança são levadas muito a sério. Há uma preocupação genuína de tornar os profissionais mais participativos, de valorizar a profissão, de enfrentar os desafios, em especial o tema ISG, né? A sustentabilidade, seu relacionamento com a contabilidade está nessa pauta. Eu acredito que esse tema ele vai dominar nos próximos anos e vai exigir muito da profissão. E eu tenho certeza que o ICBR pode efetivamente fazer a diferença.